Boa noite, pessoal. Hoje é a live 3 da Jornada da Psicologia Criminal à Independência. Estamos aguardando o início da live. Boa noite. Deixa eu ver quem já entrou. Boa noite, Aline, Janaína, Davi, Elaine, Marcela, Nalva, boa noite. Boa noite, o nosso convidado já chegou. Vou puxar ele para a gente começar a nossa live. Boa noite, Boa noite, Aline. Tudo jóia? tudo bem e você? Tudo bem? Animada? Bastante. Oi, gente, boa noite. Nossa última live da jornada. Tô bem animada também. Nossa, fala não. Nu! Olha, essa live foi sensacional essa semana, essa jornada. Eu achei que foi incrível. A troca de experiências, Ih, está dando eco de novo, igual ontem. Uai, Ei, professora Sheila, que bom tê-la aqui de novo conosco. Ei, Paula. Agora melhorou o eco, gente? Dá um retorno aí pra gente. O eco é comigo ou é com a eu acho que Aline? é comigo. É comigo. Eu tenho que ficar muda enquanto você estiver falando. Será que. Ixi! Peraí, deixa eu tentar abaixar aqui. Você tá de fone também? E mesmo assim tá dando eco? Ah, você tá sem fone. É, aí dá eco mesmo. O nosso convidado chegou. Ei, Calil, boa noite. Tá um eco baixo. Bom, pelo menos tá baixinho, não tá tão. Bom, como eu estava dizendo, essa jornada foi incrível. Gente, eu adorei a troca de experiências, adorei a forma que a gente foi fazendo as coisas, todo mundo foi participando, a interação durante as lives, a interação depois das lives, os comentários, os directs que a gente atendeu. Isso foi sensacional. Foi muito boa essa troca. Deixa eu só aceitar a linha aqui. Foi muito boa, eu gostei demais. Foi ótimo conhecer vocês. Recebemos até convite para tomar café com pão de queijo, viu, Aline? Tem gente que mandou uma mensagem pra gente falando que é de BH e chamou a gente para tomar um café e pão de queijo. Nalva, foi Ai, rico de adoro. conteúdos. Que bom que você gostou. A gente quer realmente, trouxe tudo. A gente queria trazer conteúdo, não fosse só um punhado de lives com lero-lero ou com conteúdo raso. A gente não tem essa intenção. Desde o início, quando a gente planejou, né, essa jornada, não era a intenção de ser conteúdo raso. Muito pelo contrário, a gente quer compartilhar mais e mais o que a gente sabe, o que a gente tem de experiência. E aproveitando, como a gente disse ontem, hoje, no início dessa live, a gente já abriu o carrinho de compra, o carrinho de vendas do nosso curso Segredo da Entrevista Criminal. Gente, eu estava falando mais cedo com a nossa equipe, com a Aline. Não é só mais um curso, como a gente disse, o nosso objetivo nessa jornada, ela foi de trazer conhecimento, de compartilhar aquilo que a gente sabe. Então a gente não quer ser mais duas profissionais que estão vendendo mais um curso. A gente não quer ser só isso. O que a gente está trazendo, além dessa transformação, né, de possibilitar que vocês conheçam a área, que vocês possam de fato entender os caminhos, que vocês possam de fato falar, olha, eu aprendi e ter condições de estar fazendo, porque vocês vão ter consciência, vão ter segurança para fazerem uma boa entrevista.
A entrevista criminal, eu costumo falar que quando você trabalha na criminal, você se está pronto para trabalhar em qualquer área da vida. O que você aprende na criminal, qualquer outra área fica fácil. Então, quando você aprende, né, a atuar na área criminal, quando você aprende a estruturar, a ter esse raciocínio de uma entrevista, ele vai te servir não só nessa área. Mas se você falar assim, ah, não, eu vou aplicar na clínica, eu vou aplicar em outras coisas. Aí, quando você sabe como pensar para uma entrevista, né, como você estruturar isso, isso serve para todas as áreas da psicologia que você quiser atuar. Então, é muito mais que um curso. Quando a gente pensa nos bônus, por exemplo, só esse grupo no Telegram, né, com a nossa assessoria, com a nossa expertise ali durante 2 meses para tirar dúvidas, para trazer trocas. Então, isso uma rede de network que vocês vão ter, né? É vocês terem acesso a gente de uma forma mais intimista, né? Para entender como funciona o nosso trabalho, o que que a gente pode trazer para vocês. Então, é uma comunidade que está se formando. É uma comunidade de psicólogos criminalistas, de profissionais que vão atuar nisso. E quando a gente pensa nisso em âmbito, que nós temos aqui gente de tudo quanto é lugar, né? No primeira live vocês foram se apresentando, a gente tem gente de todo lugar do Brasil. Então isso já é uma rede que fortalece a nossa profissão, que fortalece o nosso trabalho, que fortalece uma troca de experiência. Então só esse bônus já é incrível além do curso, né, tem essa rede de network, ter esse contato com outros profissionais, um contato bem próximo, né? Às vezes você está passando por uma dificuldade. Eu e a Aline, a gente faz muito isso. Às vezes a gente está com um caso, Aline, vem aqui. Vai lá, Rebeca, vamos discutir. Isso é muito rico, essa rede, esse contato, esse network. Que no curso a gente vai oferecer isso para vocês. Além disso, né, dessa comunidade, essa capacitação, isso vai fazer o quê? Vai te diferenciar no mercado. Eu sei que tem todo mundo promete isso, todo mundo promete essa diferenciação, né? Qualquer curso que você vai fazer, se você fazer um curso de marketing, se você fazer um curso de bordado, todo mundo promete essa diferenciação. Mas o que que garante que o nosso curso vai te trazer isso? O tempo que a gente tem de experiência. Eu tenho 17 anos trabalhando no criminal. A Aline tem mais de 10 anos trabalhando com avaliação psicológica. Ela é referência em Minas nisso. Então, isso conta muito. Esse tempo que a gente tem de estrada e de carreira conta muito quando a gente vai pensar nessa diferenciação. Que a gente conhece na prática, a gente não conhece só na teoria. E Então, são a casos gente. reais, né? Durante o curso a gente vai apresentar casos reais, Exatamente. desdobramentos dele, como que tá, que tem como acompanhar. Então, isso é muito bacana também, né? Dentro do curso. Exatamente. Além disso, a gente não é só entender de psicologia, é entender de legislação, é entender do que é eticamente é possível ser feito dentro da legislação da psicologia, dentro da legislação, né, do Código Penal, da Lei de Execução Penal. Então, isso tudo é diferente quando você conhece na prática, quando você sabe o que funciona e o que não funciona, quando você sabe a teoria e atrela isso à prática. Então, o nosso curso, ele traz isso tudo para vocês. Claro que a gente trouxe muito disso nas nossas lives, mas o curso é muito mais aprofundado. Então, o carrinho já está aberto hoje até 11h59. A gente vai estar dando um descontaço de R$ 200. Então, você ainda pode parcelar em 12 vezes. Então, tá assim, incrível. Ah, mas o valor cheio é alto. Eu sou estudante, a gente sabe como estudante é, a gente gasta muito dinheiro com Xerox. Mas, vamos pensar, é menos de R$ 40, né, por mês. Será que você não quer investir R$ 40 por mês na sua capacitação, na sua diferenciação? Não pense que é um gasto, pense que é um investimento na sua carreira. Ah, mas eu acabei de formar, ah, eu estou em transição, eu estou. Gente, é um investimento. Você está fazendo um investimento em você, por menos de R$ 40. Então, fiquem ligados, assim que acabar a live, nos grupos, o Davi vai estar lá ajudando, auxiliando quem tiver alguma dificuldade. Então, fiquem ligados que até hoje, até às 11h59, tá com esse desconto. A partir de amanhã também vai ter um desconto, mas não é
tão grande igual o de hoje. Então, chega da gente falar do curso e vamos chamar o nosso convidado. Vamos. Calil, solicita aí pra gente entrar, pra gente começar a nossa Ele live. tá quietinho, né? Ele nunca é tão quieto. Chegou Pois é, tá. desapercebido, esse menino do mato, Gente, eu vou fazer uma breve lá do Vale do apresentação. Mucuri. Cadê esse menino que veio do meio do mato, do Vale do Mucuri? Calil? Ixi, será que ele caiu? Tô não. Ah, não o quê, meu filho? Solicita sua entrada, por favor. Ixi, tô vendo só a lâmpada, Calil. É que tá bem clarear aqui. E aí? Ah, cheio de modinha esse menino no meio do mato. Não é? Boa noite. Boa noite, gente. Como é que estão? Tudo Tudo bem? bem? Tá meio chiando pra mim. Gente, como é que tá o som pra vocês? Pra Tá mim tá chiando bem aí? chiado. Tá. Pera aí, Tá, que eu acho é que eu chuva. acho que é por causa do ar-condicionado aqui. Só um instante. Respondam aí, gente. Tá chiando pra vocês também? Ah, era isso mesmo. Parou de chiar? Tá bom. Parou. Parou. Então, Gente, tá frio aí. é que eu tenho um ar-condicionado aqui que é de 1930. Aí ele faz um barulhinho. E aí, galera? Como é que estão? Boa noite, Acompanhando? tudo bem? Bem, e você? Boa Boa noite. noite. Tô Ah, acompanhando. parou. Parou o quê? O áudio? Parou o chiado. O chiado. Então tô acompanhando vocês. Ficou bom? Ficou ótimo. Então tá. Calil, faz as honras. Deixa eu te apresentar e depois você se apresente, então. Gente, esse é Tá. o Calil Lauar, assistente social. Ele vai fazer aí a apresentação oficial dele, mas ele é um amigo nosso, muito querido, que nós tivemos o privilégio de conhecer e de conviver e de trabalhar juntos por um tempo. O Calil, ele é expert em classificação técnica, está Olha. estudando sobre isso, sabe tudo sobre isso, então vocês podem aproveitar, sugar tudo que vocês quiserem saber dele. E vou deixar ele agora se apresentar para vocês. Quando faz muita propaganda assim, a gente fica até um pouco sem graça, né? Porque às vezes não atinge a expectativa, não. Mas aí, gente, o seguinte, então, eu sou assistente social, né? Tive também o privilégio de trabalhar com a Rebeca e a Aline no Centro de Apoio Médico Pericial, na região aí de Belo Horizonte. Sou a Rebeca que mencionou, né? Que eu sou expert em classificação técnica. Mas não é bem assim, não. Eu estou estudando e eu estou fazendo mestrado em Segurança Pública e Cidadania pela Universidade do Estado de Minas, e meu objeto de pesquisa é a Comissão Técnica de Classificação, que é o que eu vou, que é o tema aí dessa mini aula, né? Não vou chamar de aula não, porque nós sabemos como é uma aula, e eu vou tentar ser um pouco breve e não para não ficar tão chato, né? E o seguinte, eu formei em Serviço Social em 2009, atuei numa equipe de saúde durante um tempo, entrei no sistema prisional em 2014. Aí vim estudando o tema, né, de serviço social, do sistema prisional e serviço social, fiz especialização em política pública de assistência social, fiz especialização em criminologia, agora estou no mestrado em segurança pública. E eu estou falando isso para contar aí como que eu parei aqui, né, numa live da galera da psicologia. A psicologia e o serviço social são profissões que assim, são bem distintas, né? Não se parecem, né?
mas elas meio que se completam no trabalho em equipe. Isso ficou muito evidente nos últimos anos com o fortalecimento da política pública de assistência social, né, que a psicologia é uma matéria, né, a profissão, né, o psicólogo, ele é um personagem fundamental na política pública de assistência social e trouxe uma proximidade entre essas duas profissões nesses últimos anos. Tirando os últimos 4 anos. Nos últimos anos para cá, menos os últimos 4 anos agora, tá? Porque teve um enfraquecimento aí da política de assistência social nesses últimos anos agora, né? Nos últimos 4 anos. E eu tenho um carinho muito grande pela profissão de psicologia, porque eu aprendo muito com os colegas psicólogos, né? Certamente dos profissionais assim que eu mais aprendo e que eu consegui mais evoluir, né, enquanto profissional, foi na relação com os psicólogos. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela psicologia, pelos colegas que eu fiz são psicólogos, pelo tema da psicologia. Já tive a oportunidade de participar de aulas da área da psicologia, inclusive de uma aula inaugural de uma universidade aqui da cidade, né, de Teófilo Otoni, do curso de psicologia. Então, assim, eu tenho né, eu gosto muito, isso é muito bom, eu gosto muito disso, dessa relação. Diga. Você falou que da comissão. Você falou da comissão técnica de classificação, mas tem muita gente aqui que não sabe o que é isso. Sim. Você podia explicar o que é essa CTC? Quando a gente falar CTC, vocês já vão saber que é isso. Isso. É o seguinte. É desse acompanhamento multidisciplinar que eu vou estar falando. Na primeira live, quem acompanhou, a Rebeca até falou que o atendimento, né, da psicologia se dividia, assim, a grosso modo, em duas frentes, né? A perícia e o acompanhamento, e o serviço social também, tá nessa mesma pegada, assim. E nas unidades prisionais, com exceção das específicas, né, que é o caso do CAMP, nós fazemos acompanhamento, e esse acompanhamento da pessoa privada de liberdade, e esse acompanhamento é feito por uma comissão, por uma equipe multidisciplinar que compõe também, né, uma comissão que faz avaliação, classificação e reavaliação, vou explicar sobre isso, dessa pessoa privada de liberdade. E aí, o seguinte, são vários profissionais que compõem essa comissão, chama Comissão Técnica de Classificação, CTC. Às vezes, e aí eu vou pedir vocês, caso eu fale alguma coisa, que a gente está muito acostumado com os termos, com o linguajar, né, do sistema prisional, às vezes eu falo sem perceber, achando que está todo mundo entendendo. Mas como não é comum, né, ficar atento a isso. Essa comissão, ela é composta, né, por profissionais do direito, da enfermagem, outros profissionais da área de saúde, se tiver na unidade, setores, né, de acompanhamento ligados à pasta de segurança dentro da unidade prisional, e obrigatoriamente tem que ter o psicólogo e o assistente social, o diretor e 2 chefes de serviço para compor essa comissão. E um psiquiatra, que às vezes não tem, mas teria que ter, né? Por que eu falei isso logo de início? Porque esse acompanhamento ele não pode funcionar, ele não deve funcionar na unidade prisional sem o profissional de serviço social e psicologia. E dentro da estrutura do sistema prisional, né, dos presídios e penitenciários, tem o núcleo de saúde. Dentro do núcleo de saúde, uma subdivisão ali, que é o psicossocial, né, e aí que são assistentes sociais e psicólogos que meio que trabalham juntos nessa comissão. E aí o seguinte, como que essa comissão opera? E o importante de saber dessa estrutura é o seguinte,
a Rebeca e a Aline até falaram nas lives anteriores, né, que estão tendo processos seletivos em algumas cidades, né, do interior aqui de Minas. Em outros estados, né, estão tendo contratação por parte do estado para trabalhar nas unidades prisionais. E em alguns casos é para o acompanhamento, né, e esse acompanhamento é feito pelos profissionais. Tem uma política pública, né, de atenção à saúde da pessoa privada de liberdade, PENASP, que ela é uma política pública do estado maior, né, federal, mas ela é para trabalhar em unidades prisionais, que é no estado, né, cadente, né, da federação, Minas Gerais, etc. Mas quem operacionaliza isso aí é o município. Então, estão tendo contratações para essa equipe de apoio por vários municípios. E não dá para falar assim, está tendo nesse momento. Porque à medida que as unidades prisionais vão fazendo esses acordos com o município, vão formalizando, aí vão pactuando o programa e vão conseguindo a verba para estar mantendo os profissionais. Então, assim, pode ter em 194 unidades prisionais que nós temos em Minas Gerais, por exemplo, em outros estados, não vou saber falar com propriedade assim, mas pode ter. E aí, como vocês, né, que estão ouvindo aí, podem, né, ou se já não estão trabalhando em uma dessas equipes, vocês podem estar ingressando numa equipe dessa. Então é interessante vocês já saberem como que essa estrutura funciona, porque um sistema prisional é um mundo, né? E a gente cai dentro desse mundo assim, meio que um pouco perdido, né? Eu já tive oportunidade de fazer mentoria, né, com colegas assistentes sociais que entraram no sistema prisional para desenvolver o trabalho de acompanhamento e não tinham condição de saber como que funcionava, né? E eu imagino que isso aconteça com a psicologia também. Quando você tem esse conhecimento prévio, você já chega bem mais aliviado, né? Tanto o conhecimento técnico, né, do trabalho, porque não é só a matéria do serviço social ou a matéria da psicologia. Quando você chega no sistema prisional, como eu falei, é um mundo com várias especificidades, né, que vão influenciar diretamente no trabalho. Então, se você conhece disso, pelo menos de estudar a respeito, e é uma coisa difícil de achar, eu sei que eu estou fazendo pesquisa na área do sistema prisional, não tem muito material, mas que fala do trabalho técnico, que fala das experiências profissionais, não tem, ou tem muito pouco, né? E muito pouco, tem pouca coisa. E isso já é um salto, assim, quando você chega já sabendo que... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no sistema prisional, eu não sabia o que eu ia... Eu fui trabalhar com exame criminológico agora, que eu fui para Belo Horizonte que conheci vocês, né? Mas quando eu entrei pelo concurso em 2014, eu não sabia o que eu ia trabalhar, né? Eu sabia de serviço social, eu sabia muito bem, mas do serviço social no sistema prisional eu não sabia. Eu lembro que eu peguei o único livro que eu tinha que falava do serviço social no campo sócio-jurídico, que é uma divisão ali da matéria do serviço social, né, na área jurídica, e fui ler a respeito disso. E fui ler justamente sobre o exame criminológico. Na minha cabeça eu ia chegar na unidade prisional e era aquilo que eu ia fazer. Porque é a única bibliografia que eu achei, né, para ler. Uma professora Neuvônia, até do Rio de Janeiro. Até tem esse livro, até sei quem é ela, e tive a oportunidade de conhecê-la. E era muito difícil buscar isso. E eu tive que aprender meio que na prática, né? Entrando e aprendendo com alguém que me deu esse suporte, mas demorou um tempo, né, até eu me ir construindo um conhecimento, e hoje consegui meio que conduzir esse trabalho de forma que até influenciar algumas pessoas a trabalhar da maneira que eu acho que é mais correta dentro dos preceitos legais
do acompanhamento. E na psicologia, isso não é diferente, né? Eu conheço colegas que entraram no mesmo período que eu e que tiveram que aprender dessa forma também. Gente, o acompanhamento, ele é feito dentro da unidade prisional da seguinte forma. A pessoa que é presa, né, eu vou pegar lá do início, viu? Posso fazer isso, né, meninas? A pessoa cometeu um crime. E aí eu abro um parêntese aqui para falar o seguinte. Quem tem interesse em trabalhar no sistema prisional com perícia criminológica, mesmo que não dentro da instituição do sistema prisional, né, tem que abrir mão pelo menos na condução técnica do trabalho, abrir mão de certos preconceitos, né? A pessoa vai ser presa, né? Mas nem sempre ela é aquela figura do delinquente que a gente está acostumado, que a mídia mostra e que a gente está acostumado a associar, né? Nem sempre é isso aí. Pode ser um assassino cruel, como vem na cabeça de todo mundo. Pode ser uma pessoa que bebeu um pouco mais e saiu bêbado dirigindo e atropelou e matou umas pessoas, né? Que pode ser inclusive alguém da família da gente. Então, assim, fechando esse parêntese, antes de você, Rebeca, já comecem com esse pensamento de abrir mão do preconceito. Diga. Não, só complementando o que você falou, quando a gente falou, acho que foi na primeira live, e até ontem mesmo, naquele caso que a Aline trouxe, você acompanhou também as nossas lives anteriores, né? Essa caso questão... Tranquilo, né? O caso tranquilo da Aline, né? Essa questão desses, né, esses conceitos que a gente já tem pré-estabelecidos, isso é interessante quando a gente fala, noite, a Aninha chegou em tempo. Essa questão da gente perceber isso, da gente entender desse sujeito, né, que está indo aí. Eu citei até na primeira live como é que a gente entende, né? Vem lá, a gente sai na manchete, né? Assassino cruel. Ou outro crime de mídia, enfim. Mas aí eu sempre lembro, e eu gosto de reforçar isso, principalmente depois que teve a repercussão do La Casa de Papel. Aquele sujeito, ele é mais do que isso, né? Ele tem uma história. E a psicologia e o serviço social ainda mais tem essa história para ver. Perfeitamente. O que a sociedade, né, que normalmente nós vemos, né, que a mídia faz questão de jogar na cara da gente o tempo inteiro, é um recorte daquela vida, daquela pessoa, né? E ela tem um histórico de pelo menos, no caso do sistema prisional, de pelo menos 18 anos de vida, né, aí que só vão contar pra gente, né, que nós que vamos entender isso aí, saber por onde caminhar dentro do atendimento para estar trabalhando com esse público. E isso eu acho que não tem como a gente lutar com isso, né? Porque sempre vai ter alguém para pregar o contrário, né? Para não tentar entender e sempre, eu acho que sempre vai ser um pouco mais forte. Mas não quer dizer que nós temos que desistir de trabalhar de forma ética e com um pouco de empatia para essas pessoas. Certo? Eu esqueci do que eu estava falando. Estava falando das etapas, né? Deixa. Só aproveitando a deixa, tem, para quem, né, se interessa, tem um livro muito bacana que chama Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Sonham. E aí é bem interessante, né, quem gosta da referência, para, né, descaracterizar um pouco essa ideia, né, de que a pessoa que cometeu determinado crime, determinado delito é um monstro, e aí a gente acredita, né, que lá só tem essas pessoas, que todos, né, entram dentro de uma categoria, ou que né, um assassino é um psicopata, enfim. É uma literatura bem bacana, assim, é né, um livro científico, vai trazer alguns apontamentos, algumas pesquisas, e aí quem se interessa
é uma referência bem interessante. Quem quiser pode pedir no direct que eu tenho ele em PDF, mando para você. Tá, eu quero, tá? Ele é Já tô ótimo. já tô falando que eu quero. Então é o seguinte, ela tava falando do acompanhamento, a dinâmica, né? De como esse acompanhamento ocorre. Né, a pessoa, Sim. quando ela é presa, né, ela tem umas etapas. Cometeu um crime, a polícia militar vai lá, prende o cara em flagrante, prende, né, leva... Na verdade, formaliza a prisão é o delegado de polícia, né? Vai para a polícia civil, formaliza a prisão, gera um número, que é o que a gente chama aqui no Minas de FOPEM, né? Não sei em outros estados se tem alguma outra definição, mas é um número de matrícula no sistema prisional. Chega na unidade prisional e... gente, eu tô falando na melhor das hipóteses, tá? Pode chegar na unidade prisional e não ter nada. Nós estamos falando de Brasil, um estado de coisas inconstitucional, então uma violação massiva, reiterada dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, inércia do Estado, incapacidade de resolver os problemas. Na melhor das hipóteses, seria da seguinte forma: chega na unidade prisional, vai passar por uma acolhida com os diretores da unidade prisional e em seguida, né, se não for final de semana, logo nos primeiros dias, vão passar por atendimento com a equipe técnica para fazer esse acompanhamento e elaborar um plano individual de ressocialização, chama PIR, é um documento, Plano Individual de Ressocialização. Veja bem, normalmente quando essa pessoa ela não tem nenhum problema de saúde no sentido físico, né? Porque quando tem alguma coisa para tratar, assim, já vai para enfermagem, passar com o médico, com o enfermeiro. Quando não tem, normalmente os primeiros atendimentos são com a psicologia e o serviço social. Tá? É meio que um acordo tácito, né? O serviço social sempre faz esse primeiro atendimento, tentando estreitar esse laço com a família, porque às vezes a família está naquele desespero inicial da prisão, quando a pessoa já não é reincidente e os familiares já não conhecem a dinâmica do sistema prisional. E a psicologia faz o acompanhamento da psicologia, né? Eu não vou arriscar falar. Veja bem, o seguinte, o acompanhamento da psicologia, a entrevista, eu converso sempre com os psicólogos, meus colegas, é um atendimento que acaba sendo bem mais demorado do que o do serviço social, pela especificidade do trabalho. Eu sei, né, que são no modo do sistema que a gente usa, que é o sistema SIGPRI, que é um sistema informatizado, né, são 13 páginas de entrevista que dão aí 45 itens para ser preenchido, entre perguntas e itens que os psicólogos vão identificar ali, sem precisar perguntar, e vão estar pontuando dentro dessa entrevista. É muita coisa. O resultado dessa entrevista, tanto da psicologia, como da enfermagem, como da área do direito, como do serviço social, vai como uma síntese num sistema informatizado, né? Essa síntese, ela poupa, né, dados que são sigilosos, que os profissionais vão estar perguntando, e vai para um documento único, que seria como se fosse um estudo de caso, que é a reunião da Comissão Técnica de Classificação. Veja bem, só recapitulando, vai haver um atendimento de todos os profissionais, esses atendimentos vão num sistema informatizado, né, que é um atendimento informatizado, para um documento único, para um debate, né, uma discussão de caso, que a gente chama da reunião da CTC, né, que é da Comissão Técnica de Classificação. E nessa reunião, nessa discussão de caso, cada profissional vai fazer os apontamentos e dar uma sugestão e uma proposta, que é os termos que a gente usa lá. A sugestão seria o acompanhamento que cada profissional
vai estar fazendo com aquela pessoa privada de liberdade, e a proposta seria uma proposta daquela pessoa para a unidade prisional, né? Ou inserindo um trabalho, ou inserindo uma atividade que tenha, né, de educacional, ou não inserindo em trabalho, ou articular de tal forma para conseguir tal situação, ou votar, vou falar votar para ser entendido, mas chegar num consenso e definir uma sugestão, e isso varia de comarca para comarca, sobre a progressão do regime desse... Nossa, eu entro nisso aí, eu tenho que explicar, né, cara? Progressão do regime dessa pessoa privada de liberdade. Vai entrar no regime fechado, vai pro semi-aberto, né, até chegar no aberto. São progressões. E em algumas comarcas, o juiz da execução exige que esses profissionais atendam essa pessoa para conceder essa progressão de regime através da validação do juiz, mas os relatórios vão subsidiar a decisão do juiz. Entendeu? Tem parâmetros para fazer isso. Só que se eu for entrar em cada um dos parâmetros, nós vamos ficar aqui. Tinha que ter um curso só para isso, né? Um mestrado, né, Caio? E é assim que funciona o acompanhamento. Essa é a primeira avaliação, a gente chama de classificação, né? Ele vai classificar. Esses termos, eles são meio, um pouco, vocês vão lembrar muito bem, mas eles são meio que lombrosianos, né? Quando você fala assim de fazer um exame, né, de criminológico, quando você fala de classificar, a própria ideia de classificação já é uma ideia assim, que se você for analisar o pé da letra, já estaria um pouco, e eu vou ter que falar muito para entrar nisso aqui, mas estaria um pouco ultrapassado esse conceito. Mas mesmo assim é o termo técnico que é utilizado, legalmente é isso que está operando, e nós tentamos fazer da melhor forma para não ser tão fatalístico nas decisões, mesmo porque nós não conseguimos definir aí qual que será o futuro dessas pessoas, né? Calil, a gente teve uma pergunta que é interessante a gente já responder, porque ela está dentro desse contexto, foi a Paula que fez. Ela perguntou se de fato todos têm acesso a esse atendimento psicológico e social dentro do sistema prisional. Perfeito. Bom, eu vou falar do que eu sei, do acompanhamento da época que eu trabalhei no acompanhamento, que legalmente, né, é exigido pela lei de execução penal que ele passe por essa classificação. Ela é exigida para todos os que entram no sistema prisional. Como o próprio Calil disse, desculpa, gente. Como o próprio Calil disse, tem comarcas, né, tem unidades tem estados que não têm essa estrutura que é exigida, essa estrutura mínima que é exigida. E é por isso mesmo que a gente disse que em outros estados e até no interior mesmo do estado de Minas, em algumas comarcas, eles estão fazendo esse processo seletivo. Para que pessoas que não são do sistema prisional possam fazer isso para ser cumprido aquilo que está exigido na lei de execução penal. Calil, você que está na prática aí da CTC, o que você percebe? Então, é uma pergunta bem interessante, realmente. O seguinte, eu vou falar da realidade do presídio que eu trabalho, e vou falar de um conhecimento que eu tenho amplo sobre a realidade a nível Minas e Brasil, tá? Na unidade que eu trabalho, e aí eu te falo, né, que a equipe que eu conheço a forma do atendimento, vai passar. Todos vão passar por esse atendimento, porque o juiz da execução não vai aceitar a progressão de regime sem estar passando pela equipe, né? A promotora também não. Então, inevitavelmente vai passar. O que pode acontecer é o seguinte:
se não passou por esse atendimento, nesse molde inicial, lembra quando eu comecei a narrar as etapas, né? Eu falei que é Brasil é aquela história, sistema prisional é aquela história, a unidade que eu trabalho, capacidade é para aproximadamente 300 presos e tem 600 e quase 700. Então, assim, pode acontecer de não passar por esses atendimentos? Pode, né? Ou passar por um e não passar por outro e acabar não estruturando essa classificação da forma que teria que ser. Mas, na hora de progredir para o regime, o juiz vai exigir esse acompanhamento e essa pessoa privada de liberdade vai ter que passar de qualquer forma, tá? Então, respondendo sobre a unidade que eu trabalho, a experiência que eu tenho aqui, vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar por esse atendimento. Nem que seja o único atendimento de classificação que você já vai votar o benefício e a pessoa já vai progredir ou sair, ou o que seja. Mas vai passar. Em Minas Gerais, nós temos unidades prisionais que não tem nenhum profissional, nenhum técnico. Só tem guarda. E aí não vai ter, né? E aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai solicitar o atestado carcerário, que é emitido, né? Que você pode emitir tanto nos NAF, que é o Núcleo de Apoio à Família. Estou confundindo. Ajuda aí, Poliana tá assistindo a live. Que funciona na UAI, ou na própria unidade prisional. O fato é o seguinte, tem uma assinatura digital ou a assinatura do diretor da unidade que atesta a conduta carcerária dessa pessoa. O juiz deve, né, apegar essa conduta carcerária e conceder o benefício, se é boa ou se é ruim. Basicamente isso aí. Aí todos os atendimentos de saúde, de enfermagem, né, psicologia, se precisar, né? Núcleo de Assistência à Família. Obrigado, Poliana. É porque eu falei do NASF que eu trabalhei, que na época era Núcleo de Apoio à Família, quando eu falei que eu trabalhei na saúde, no início. E aí toda vez que eu vou falar, eu acabo me confundindo. Núcleo de Assistência à Família, que é o NAF, que funciona nas UAS. A pessoa pode ir lá pegar solicitar esse documento também. Fato é que o juiz vai conceder baseado a progressão do regime baseado nesse documento, a conduta carcerária. E aí não vai ter acompanhamento, mas tem unidade que não tem. Eu sei de várias unidades que não tem profissional nenhum. Todos os atendimentos são feitos de forma externa, tá? E aí é assim que funciona, infelizmente. O local que tem toda a equipe, o presídio que eu trabalho, ele tem a equipe completa, assim, quase que completa, né? Porque falta um profissional. Mas tem uma equipe quase que completa e são pessoas bem competentes e o juiz confia nesse acompanhamento. E é feito de forma bem, bem séria, realmente. Eu consegui responder? É que eu acabei sendo prolixo pra caramba. Uma coisa que é importante que você falou é exatamente, tem lugar que isso está sendo feito externamente, porque o Estado realmente ele não consegue abarcar toda a demanda. Hoje tem um movimento em Minas Gerais para que essa classificação em alguns lugares ela seja remota, né? A gente vê depois, principalmente depois da pandemia, isso tem acontecido, essa questão da classificação remota. Tem a possibilidade dessa classificação externa, a gente já pegou casos que foi feito por profissionais que não estão ligados nem ao município, nem à saúde, mas estão ligados aos seus consultórios, ao seu serviço externo, e aí o juiz exige e nomeia alguém. Então é onde a gente falou da atuação aí dos profissionais que não estão necessariamente inseridos dentro do sistema prisional. E tem um movimento agora do Ministério Público em várias localidades da federação para que seja cumprido de fato isso, né? Por mais que a gente não vai entrar nas questões políticas, mas eles têm tido essa movimentação para que seja cumprida essa classificação. Então, o Ministério Público em vários locais, dentro da federação, a nível Brasil, tem feito esse movimento, essa pressão para que seja feita essa classificação. Então, é um campo que está se abrindo para vários profissionais aí.
E como é uma exigência que tenha psicólogo e assistente social, é um lugar que a gente precisa de se ocupar, né? Senão, agora a gente sempre reclama que a gente não tem voz, que a gente não tem espaço. Então, quando existe essa possibilidade, a gente tem que ocupar esse lugar, né? Então, é importante a gente entender. E como você disse, é a hora, quando você chega numa situação dessa, se encontra numa situação dessa, você não sabe o que faz, você tem que aprender ali na marra. A gente vê que muitas vezes o profissional ele peca, não é nem porque, ou comete infrações éticas, não é porque ele quer, é porque por falta de conhecimento específico nesse campo. Alguém colocou aqui, olha, equipe completa na unidade prisional, mais insuficiente para atender o número de PEDs, que é pessoas privadas de liberdade. Isso bem é comum. normal, essa é a realidade, né? Principalmente Então, em Itaba, né, Lenita? essa é a realidade de muitos lugares. E aí é onde que a gente tem que se posicionar. Tanto quem está dentro do sistema prisional, como quem está aí querendo trabalhar nessa área, né? Se tomar posse desse lugar que está sendo aberto. A gente tem que parar de ficar na queixa, né? Não tem campo de atuação, é precário. Não, então vamos assumir esse lugar, vamos ocupar isso dentro das profissões que são exigidas aí. Bom, continua, Caio. Essa questão. E aí, como é que funciona efetivamente? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência de como é a entrevista do serviço social. Assim, o serviço social ele tem alguns pontos que devem ser avaliados na entrevista, certo? Essa entrevista também é uma entrevista longa, com dados, né, pessoais, questão de renda dessa pessoa, questão da relação com a família, o histórico da relação de criação dessa pessoa, né, com os familiares, histórico de uso de drogas, histórico de uso de drogas não por parte dele, né, mas das pessoas que ele convive, histórico de violência, que é bem comum. Quem é do serviço social sabe que a gente sempre busca esses fatos assim na narrativa do entrevistado, né? Histórico de violência, de trabalho, né, infantil, da relação da prisão com a pessoa privada de liberdade e da relação com a família após o aprisionamento, né? Perguntamos, né, também caminhamos aí pela relação com familiares que já tiveram presos, porque é bem comum, né, é uma pergunta que tem lá na entrevista, se essa pessoa tem algum familiar que já teve preso, e é muito comum. Inusitado que às vezes eles respondem que não, e falam assim, não, só meu irmão que está ali no pavilhão 2. Mas não tem ninguém não. Minha esposa que está ali no outro pavilhão. Poxa, então. E aí, aos poucos a gente vai identificando esse histórico e ver porque o ponto principal do trabalho do serviço social é eu costumo dizer, né, que é o carro-chefe assim, do serviço social, é essa relação e com a família e ações para manter preservada essa relação com a família. Por isso o trabalho do NAF, né, que a Poliana até me lembrou aqui, de assistência à família, o núcleo de assistência à família, que é da diretoria de assistência à família também, é muito importante, porque essa relação, e vocês vão saber falar disso muito melhor que eu, né, essa relação, né, de pertencimento a uma família, né, de saber que tem pessoas, né, que estão juntas com você, independente se você está preso ou não. Estou falando de juntas não é na prisão, né, de juntas te dando apoio,
né? E você ter pelo menos um mínimo de esperança de que você vai sair, que vai ter alguém ali, né? Tem alguém aqui do lado de fora, num mundo diferente do que você está vivendo. E que essa pessoa tá te esperando, tá aguardando um novo posicionamento de vida, um novo comportamento da sua parte. Isso influencia diretamente na vida, principalmente dessa pessoa, nas ideações suicidas, que é muito comum dentro da unidade prisional, e consequentemente, na segurança da unidade prisional, né? Certamente, esse acompanhamento técnico, né, que fortalece essa relação com a família, né, essa situação de criar uma ideia, né, eu vou chamar de esperança para ser mais poético, né? Mas esse conceito de que ela não vai permanecer presa a vida inteira e que ela vai sair, que existe uma nova possibilidade, né, fora desse ambiente de prisão, certamente isso garante muito mais a segurança do que armas apontadas, né, para eles o tempo inteiro, dando guaridas. E isso eu te falo com toda certeza, né, e propriedade quem está no sistema prisional há alguns anos e que consegue observar e perceber a mudança em algumas pessoas, ou pelo menos o controle de algumas pessoas que estão privadas de liberdade dentro da unidade prisional, baseado nessa relação, né? Eles sabem que no final de semana, né, um familiar vai estar visitando, então, ó, vou me comportar, eu vou agir de tal forma, vou me cuidar, porque a minha esposa, a minha mãe, a minha filha vai vir aqui no final de semana. E isso é natural do ser humano. Eles não vão ter esse mesmo comportamento porque eles estão sendo vigiados, né? Podem ter, mas isso não tem uma permanência. Em algum momento isso vai criar uma revolta e não vai dar tão certo, né? Agora, essa relação e esse fortalecimento de vínculos e esse trabalho, né, da psicologia e do serviço social no reconhecimento dessa pessoa como um indivíduo de direitos, mesmo que preso, né? A pessoa presa perde o direito de liberdade, consequentemente direitos políticos, né, que já está associado, mas não perde direito nenhum mais. Então, esse é o ponto que a gente tem que trabalhar, que já tem que estar com isso fixo na cabeça, né? Qualquer coisa, mas tá bom porque é preso. Não tá bom. Não tá bom. Você não estaria bom para você, não tá bom para eles também não. Mas tá preso, não pode reclamar sim, né? Só perder o direito de liberdade e mais nada. Então, eu falo sempre, se a comida não tá boa para mim, não tá boa para eles também não. E se a situação não tá boa, se o ambiente não tá bom, não tá. Então é isso. Eu respondi o que você perguntou? Não sei. Que eu empolgo, cara. Eu começo falando disso, eu meio que empolgo e vou falando e é isso. Essa questão do tá bom, né? Porque é preso. Bom, acho que quem tá participando de fato da live realmente já tirou quem chegou até aqui hoje, né, nesse terceiro dia da jornada, tirou esse conceito de que preso bom, bandido bom é bandido. Vou falar porque senão numa hora a gente vai cair, porque tem 3 dias que nós estamos falando algumas palavras que não pode ser faladas. Mas então, assim, quem chegou aqui hoje no terceiro dia já começa a ter esse olhar diferenciado. E uma coisa que eu aprendi quando eu entrei não é que tem que piorar quem está preso, a situação de quem está preso. Mas é porque a pessoa está presa, ela tem assistência psicológica, ela tem assistência de um serviço social, de um assistente social, e quem está na rua não tem. Tá, mas peraí, não é que tem que piorar quem está lá dentro, tem que melhorar quem está aqui fora, né? Tem que ter política pública para aqui fora. Você não tem, porque a merenda da escola de não sei aonde é arroz com ovo e na cadeia não é assim. Tá, não tem que piorar a comida de lá de dentro.
tem que melhorar aqui fora, né? A gente tem que pensar nisso. E esse sujeito que está lá dentro, ele comeu o arroz com ovo quando ele estava aqui fora. Isso, As pessoas. isso, Não, isso a desculpa, gente tem que pode falar. pensar. E esse sujeito, ele passou por isso aqui fora, ele está lá dentro numa situação que não deveria ser, e aí ele vai voltar um dia também. Adorei a frase da Roberta aqui, ó, bandido bom é bandido recuperado. Exatamente. Gente, a nossa política pública é essa. A gente não precisa Jesus, tomei pensar teu em telefone. outra situação. A gente não precisa pensar em outra situação. Ah, porque tinha que ter isso, ah, porque tinha que ter prisão perpétua, ah, porque tinha que ter. Gente, a nossa situação, a realidade do Brasil, ela é Cara, de ressocialização. esse debate é um debate que hoje eu, eu nem tenho ele mais. Assim, beleza, nós estamos conversando, nós estamos alinhados no mesmo posicionamento. Então, vale a pena ter o debate. Com pessoas que pensam dessa forma, eu nem tenho mais essa conversa. Minha paciência foi acabando ao ponto de né, tem que estar, o Brasil tem que ter pena de morte. Ah, tá, é porque ele não cometeu crime, nunca teve preso. Gente, é o que eu falei no começo, para quem entrou depois. As pessoas que estão privadas de liberdade tem de todos os níveis, tá? Tem pessoas que tomaram a cerveja, eu já atendi gente que, não estou falando que tem, nesse momento tenha, né? Eu já atendi pessoas que beberam, pessoas concursadas, que trabalham, que têm um emprego, que são respeitadas, que são pessoas cidadãos de bem, né? Que às vezes Deus me livre do cidadão de bem de hoje, mas o cidadão de bem, e que dirigiu bêbado e atropelou e matou uma pessoa, né? E aí, tipo assim, deu azar de matar um policial atropelado, pronto, aí a casa caiu, né? Então, assim, para você, a linha que divide entre a pessoa tá cometer um crime ou não, tá presa ou tá solta, é uma linha tênue, né? Não é assim. Eu posso, beleza, eu posso chegar e falar que eu nunca vou estuprar ninguém, eu nunca vou traficar, né? Mas eu não sei se eu nunca vou nunca vou matar ninguém, eu não sei. Daqui a pouco eu tô no nível de estresse aqui, numa discussão. Eu tô falando pra eu ser o exemplo, tá, gente? Tô falando as pessoas, né? Tá no trânsito ali discutindo, e aí é o mesmo cara que é o que repreende, né? Às vezes é o cara que às vezes mata alguém e pode estar preso. Então, assim, e isso eu tô falando, não é um exemplo isolado, né? Isso acontece o tempo inteiro. Você digita na mídia aí, no Google, que você vai achar. Então, as pessoas que falam isso é porque não vivenciaram isso ainda, não tem sensibilidade nem empatia de se colocar no lugar dessas pessoas, né? E aí eu não perco nem meu tempo para discutir, porque quando a pessoa fala, no Brasil tivesse pena de morte, resolvia. Cara, claro que não, né? É óbvio que não, né? Porque tem países aí que tem pena de morte e tem crime do mesmo jeito, né? E a pessoa comete crime, ela não está importando, ela está à margem da lei, ela não está importando se tem uma lei que fala que não pode, né? Né? Tá louco, se não tinha resolvido isso na época dos suplícios, que a pessoa era torturada, e aí ninguém cometeria crime, mesmo assim comete. Então, assim, é um argumento muito raso, que eu não tenho paciência, na hora que eu vejo alguém, né, e sobretudo colegas que conhecem o sistema prisional, e a gente tem vários, né, e falando, caminhando por esse viés aí, eu falo, dou um joinha, não, beleza, cara, é isso aí, tchau. Pronto, acabou. A minha solução é essa, né, de discutir com essas pessoas. Mas é isso aí. Você me fez uma pergunta, eu esqueci, desculpa, você pode repetir? Ah, eu acho que você respondeu, que era essa questão de como é a entrevista. Você acabou dando o exemplo da questão, principalmente da questão familiar, e aí a gente entrou no viés dessa percepção desse sujeito que está aí. Bom, o nosso tempo, ele está no limite. Eu queria que você fizesse Ah, um um tchau, né? encerramento aí para a gente concluir. Pessoal, ó, prazer gigante estar aqui
falando um pouco dessa minha experiência de trabalho, de um tema que me agrada muito, que é esse tema do sistema prisional. Eu sou, além de hoje, né, estar como um pesquisador no sistema prisional, né, de trabalhar no sistema prisional, eu sou meio que um militante assim, dos direitos humanos e de buscar assim, um pouco de dignidade, não só para as pessoas que estão privadas de liberdade, mas como os profissionais que trabalham nas unidades prisionais também. O pessoal que me acompanha, que são meus amigos assim, mais próximos, né, eles sabem essa minha bandeira, né, que eu carrego. E eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar sobre isso aqui. Agradeço a Rebeca e a Aline, que são profissionais assim, sensacionais e que, como eu falei no início, né, eu aprendi muito com os psicólogos que eu conheci e todos eles, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar. A Aline e a Rebeca são parte disso, né? Eu aprendo muito com elas, tenho a oportunidade, tenho contato com elas, né, desde que nós conhecemos na perícia, né, e aprendi muito, e eu sei que vocês que estão acompanhando o perfil da Rótulos, o perfil da Aline e da Rebeca, né, que vão fazer o curso, ou que não vão, mas vão continuar acompanhando e seguindo, vão aprender muito, né, e vai ser enriquecedor para vocês, tá bom? Obrigada, Calil. A colega fez um comentário aqui. Posso ler? Dani Ferreira. Pode, Sistema claro. penal quer prender preto e pobre, mas não quer se responsabilizar por isso. Perfeitamente. Nós passamos por um processo, né, a gente chama de estado penal. Se for... Não dá para falar muito disso não, porque você vai lá no Vacan, né, e do Estado Penal, mas o Brasil foi muito semelhante aos Estados Unidos. Eu citei ele por causa do estudo, né, feito nos Estados Unidos, no combate às drogas lá, e que na verdade fez, não vou falar superlotar, né, a realidade dos Estados Unidos, eu não sei se a palavra seria essa, mas fez encher as prisões de negros e pobres, né. No Brasil não foi muito diferente com essa guerra ao tráfico, guerra às drogas que inventaram, que na verdade os grandes traficantes eles não são presos, né? Que são presos são os pequenos traficantes e, consequentemente, o pessoal de periferia, consequentemente, essas pessoas dentro desse perfil, que é rotulado, né? E aí a gente já entra numa outra linha, né? Da galera lá do Labeling Approach, né? Do rótulo e do perfil ali do criminoso, que não é bem isso, que são rótulos, e a população é uma grande mentira que é implantada assim, na sociedade, né, que vai causando esse preconceito, é que esse perfil de pessoas são mais sujeitas a cometer crime, mas na verdade não é isso. É que essas pessoas, né, sobretudo pobres, né, elas são mais criminalizadas, que é bem diferente. Então, assim, você vai pensar na imagem, você fecha o olho e pensa na imagem de um criminoso, não precisa nem falar o que vai vir na cabeça, né? Isso é uma coisa que já está impregnada na sociedade. Nós temos que romper com isso. É muito difícil, é coisa de anos, mas aos poucos a gente vai falando, e se a gente conseguir influenciar quem está no nosso meio, já está valendo. Exatamente. Aline, você quer compartilhar também? Hoje eu fiquei mais caladinha, né, gente? Porque de CTC eu conheço só a teoria, já só Obrigado, ouvi Poliana. falar, porque eu sempre trabalhei, né, na questão das avaliações, dos exames criminológicos, então eu aprendo muito com o pessoal do acompanhamento, né, com a CTC. Ali eu quero agradecer você. Depois eu quero trocar algumas figurinhas com você em relação à CTC. E eu fiquei um pouco na dúvida em alguns apontamentos,
E aí eu acho interessante a gente discutir. E quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente essa noite, falando sobre esse tema que é tão bacana, que a gente gosta muito, né, esse tema prisional. Então, Muito obrigada. bom, né? Venha mais vezes, eu estou vendo aqui o comentário do pessoal, né, por mais lives assim, gostamos do tema, né, boa iniciativa. Então, que bom que vocês, né, gostaram, estão gostando. Isso é importante para motivar a gente, né, a continuar fazendo essa movimentação e criando essas redes, né, entre os profissionais que trabalham, que atuam na área e aqueles que também, né, pretendem atuar. Então, isso é muito bacana para a gente. Muito obrigada, gente, né, pela participação de vocês. Foi uma delícia. Meu bordão ficou, né? Alguém colocou aí. Foi muito bom e eu espero vocês nas próximas. Bom, gente, boa noite para vocês. Antes da gente encerrar, eu agradecer ao nosso convidado, Calil e Ali também. Eu achei que eu ia sair, vocês iam vender curso. Desculpa, eu entendi Fica aí, errado. mas fica aí pra você ouvir o que eu vou falar. Nós vamos vender um curso com você agora. Eu sei que vai dar um curso para nós. Ó, já fica o convite, hein, o Calil. Quem sabe a gente convence ele de entrar, inclusive, nesse de sábado, hein? Vamos trocar uma ideia. Então, já fica aí uma proposta pro Calil aí, para quem estiver no curso de sábado. Mas, voltando ao que a gente falou... Voltando ao que a gente comentou lá no início. A gente trouxe essa jornada, foi justamente para esse compartilhamento de informações, como a Poliana disse ali, né? A temática, ela é importante, partilhar esse conhecimento. Como o Calil mesmo disse, é difícil ter profissionais, ter questões, ter assuntos, pessoas que falam disso com propriedade, que estão, né, inseridos nesse contexto. Então, a gente propôs essa jornada, a proposta da Rótulos é exatamente isso, trazer esse compartilhar de conhecimento. E no curso de sábado, né, o segredo o cachê dele é caríssimo, eu também acho, Lenita, foi assim, ó, foi um privilégio pra gente ter ele aqui hoje. Então, super concorrido. Então, o objetivo do curso de sábado, né, o segredo da entrevista criminal, é exatamente isso que o Calil citou, que eu citei, que a Aline citou durante a jornada. É para que vocês não entrem batendo cabeça como a gente entrou. Que vocês não tenham que aprender isso na marra. Quem entra já com um conhecimento prévio, a chance de conquistar, né, coisas maiores, a chance de se diferenciar, a chance de ser chamado para fazer mais trabalhos, para ser requisitado, para estar ensinando, para estar fazendo, para estar executando, é muito maior. E a chance de errar é muito menor quando se tem esse conhecimento prévio. Então, essa rede de contato, esse network, essa troca de experiências, como a gente teve hoje, é muito importante, de multidisciplinares, ter o material certo para consultar. O Calil falou, ele tinha um livro que ele não sabia onde consultar e que o livro, no final das contas, nem era o serviço dele. Então, esse acesso a esse material didático que a gente vai oferecer no curso é uma coisa assim, é um diferencial, é saber o que consultar, onde consultar, não ficar pesquisando no Google. É igual quando a gente tem, por exemplo, uma tosse. Eu estou hoje com uma tosse. Se eu jogar no Google, vai falar câncer terminal. Mas, se eu for no médico, eu falo, não, mas é mais ou menos isso. Mas se eu for no médico especialista, falou, não, essa tosse é porque teve uma mudança de clima. Na primeira live eu tava de blusa de frio, ontem eu tava de camiseta, hoje eu já tô meia estação. Então, aí o médico, né, ter o especialista que sabe o que tá falando, sabe aonde ir, o ponto certo de ir, é diferente do que você fazer uma pesquisa aleatória. Então, a gente quer trazer todo esse conhecimento para vocês, tanto na jornada e de uma forma mais aprofundada ainda no curso de sábado. Então,
vale a pena por tudo isso, não só pelo conteúdo do curso, mas por tudo que vem por trás dele. É tudo que tá. E, como eu disse, hoje até às 11h59 a gente vai estar com esse desconto, vai ter parcelamento, vale, é um investimento. É um investimento que eu com certeza queria ter tido a oportunidade há 17 anos atrás. Provavelmente eu faria menos, cometeria menos erros e bateria menos a cabeça para aprender do que eu fiz, né? Do que eu passei. E eu, quando eu entrei no sistema prisional, eu era estagiária. Estagiária a gente não sabe menos ainda. Eu era estudante, então eu sei que tem muitos estudantes aqui com a gente. Então eu aprendi na marra o que eu poderia ter aprendido, né? Se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, provavelmente hoje eu teria sofrido menos com as experiências que eu tive. E eu tenho certeza que a Aline e Calil podem dizer isso também, que aprenderam na marra. Né? A carinha deles aí não nega. Roberta, o curso será em live? Sim, o curso, gente, ele vai ser ao vivo, ele vai ficar gravado, então deixa eu explicar como é que ele vai funcionar. Ele vai ter uma carga horária de 8 horas, ele vai ficar gravado, então você vai poder revê-lo durante um ano. Além disso, você vai conseguir ver as 3 lives da jornada, que elas também estão sendo gravadas, e elas vão estar lá na plataforma. A live de hoje salva lá, igual a gente fez com as outras, por 24 horas. Então, a live depois de 24 horas, ela sai do ar aqui no Instagram. Mas quem comprar o curso vai poder assistir as 3 lives de novo, mais o curso. Ele vai ser ao vivo com a gente, mas ele vai ser gravado para você. Mas você vai conseguir vê-lo depois. Ele vai ser pelo Zoom. Vai ser uma plataforma diferente. E aí você vai ter acesso a esse curso, às lives e também ao material que a gente está desenvolvendo, ao grupo, a nossa consultoria, a nossa assessoria aí por 2 anos, a essa rede de network, enfim. 2 meses, 2 anos. 2 meses, 2 anos, não, 2 meses e 1 ano o curso. Então, assim, todas essas bonificações, e aí, ó, a gente vai convencer o Calil para ser mais um bônus. Nós vamos trocar aqui no bastidor com ele. Isso, vai ser tipo uma aula. Vai ser tipo, não, vai ser uma aula. Vai ser uma aula com bem prática. Uma aula prática, Roberta. Hoje eu estava montando algumas coisas e aí é uma aula prática com caso clínico, com montagem de entrevista, o que perguntar, por que perguntar, como fazer análise do processo, denúncia, análise Isso, exatamente. A gente vai falar desde do momento da denúncia até a execução. Todo esse processo, tanto a questão processual, como entender essa questão, né, legislativa, processual, até os desdobramentos da psicologia. Então é um curso bem completo, vão ser 8 horas, o curso bem assim, com muito conteúdo, sem enrolação e daquilo que é importante saber. Bom, a Roberta já foi minha aluna, né, Roberta? Você sabe como é que é o meu estilo de aula. Então, gente, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem nos mandar no direct, lá no grupo do WhatsApp onde vocês estão, onde vocês se inscreveram na jornada. Tem o suporte lá do Davi, vocês podem perguntar, a gente também vai dar o suporte para vocês, qualquer dúvida. Mas corre, acabando a live aqui, corre, já realiza, né, a compra, realiza e se preparem, porque tá valendo muito a pena. Mais uma vez, gente, boa noite. Obrigada a todos. Calil, obrigada por ficar até o final, nos ouvir aí até o final. Isso é importante, porque a gente vai conversar daqui a pouquinho nos bastidores para ele entrar aí nessa bonificação do curso. Torçam para ele entrar. E, Aline, obrigada mais uma vez. Gente, muito obrigada para quem ficou até agora. Foi um prazer estar com vocês.
Podem nos mandar as dúvidas que vocês tiverem. Vou abrir uma caixinha de perguntas igual abri nos dias anteriores. Mandem lá suas dúvidas, sugestões de assuntos que vocês querem saber, né? Nos Isso é muito próximos, legal, gente. os temas, os assuntos que vocês querem saber, para a gente poder trazer esse conteúdo para vocês. Mais uma vez, boa noite, Aline, boa noite, Calil, boa noite. Muito obrigada. Até logo, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.